Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar 2 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 11. Qual é o contexto histórico aqui para nós darmos continuidade? Ontem nós estudamos até o versículo 10. O finalzinho do versículo 10 diz assim, desde o ano passado começaste não só o praticar, mas também o desejar. Ou seja, fazia um ano que o apóstolo Paulo havia pedido ali para os coríntios eles arrecadarem um dinheiro, tá bom? Para ajudar os pobres necessitados lá em Jerusalém, porque haveria uma fome lá. Então ele antecipando isso, ele pediu que se coletasse dinheiro nas igrejas. Ele havia pedido fazia um ano aos coríntios aqui, depois ele pediu também na igreja na Macedônia. E as igrejas que estavam na Macedônia, eles coletaram esse dinheiro e juntaram já, né? E mesmo que depois que ele pediu para os coríntios, que ele pediu para as igrejas na Macedônia, a igreja na Macedônia terminou primeiro de fazer essa coleta já, né? E entregar. Inclusive o apóstolo Paulo fala que eles foram generosos, tá bom? Na oferta deles. A palavra generoso aqui no grego, tá bom? Ela dá o sentido de qualidade. Muitas vezes a gente quando pensa, seja generoso na sua oferta, né? A gente pensa na quantidade. Mas a palavra generoso aqui no grego significa qualidade, tá bom? Por exemplo, Jesus Cristo ele elogiou aquela pobre viúva que deitou 2 moedinhas na arca do tesouro. Então, olhando a grosso modo, as outras pessoas haviam deitado muito mais dinheiro do que ela. Mas ele disse, né? Jesus Cristo disse que ela fez mais do que todos os outros. Então veja que ser generoso não tem a ver com a quantidade, mas a qualidade da sua oferta. Bom, aquilo que você dá de coração, desejo de ajudar e assim por diante. Então vamos dar continuidade aqui no versículo 11. Aqui o apóstolo Paulo diz assim: agora, porém, completai também o já começado. Ou seja, eles tinham parado essa coleta e agora ele falou, completa, continua, vai, completa que as pessoas estão necessitando lá em Jerusalém. A gente precisa arrecadar essa oferta para levar. Então ele fala, continua, agora continua, completa aquilo que vocês já tinham começado. Para que assim, como houve prontidão de vontade, haja também cumprimento segundo o que tendes. Repara que ele fala segundo o que tendes, né? Não era para ninguém dar aquilo que não tinha. Ou seja, não era para eles fazerem uma dívida ou coisa assim para poder ajudar. O apóstolo Paulo vai fazer isso, vai falar sobre isso daqui a pouco aqui. Né? Mas quando ele fala aqui sobre assim como houve prontidão de vontade, quando o apóstolo Paulo fez o convite para que eles ajudassem nessa obra, eles aceitaram de prontidão de vontade, com desejo de servir. Né? Não, nós vamos recolher essa oferta, nós vamos juntar, vamos fazer, nós queremos participar para abençoar nossos irmãos lá em Jerusalém. Então eles fizeram de prontidão de vontade. Né? Mas chegou uma hora que eles pararam e não haviam completado a oferta, não haviam completado ali, né? Nem todos participaram. Então, só o desejo não enche barriga de ninguém. Então, eles precisavam completar, e é isso que o apóstolo Paulo fala, né? Ele fala que eles aceitaram de prontidão de vontade, que haja também cumprimento, ou seja, eles se comprometeram porque eles tiveram vontade, e agora eles deveriam honrar com esse compromisso que eles haviam feito, para ajudar as pessoas ali, tá bom? Então, aqui no versículo 12, ele continua dizendo, né? Quando ele fala aqui, porque se primeiro houver prontidão de vontade, será aceito segundo o que tendes, e não segundo o que não tendes. Então, a gente pode até falar, ou colocar como o apóstolo Paulo coloca aqui, né? Só a vontade não adianta. Você tem que pôr a mão no bolso e ajudar. Mas ele diz aqui no versículo 12 que a vontade é o primeiro passo. Porque se você não tem vontade, você não vai ajudar. Então é muito importante você ter essa vontade, esse desejo de ajudar. E também o cumprimento, como o apóstolo Paulo falou, tá bom? E aqui ele fala que será aceito segundo o que tem, não segundo o que não tem, né? Não é para se comprometer a dar aquilo que você não tem, tá bom? É isso que é o sentido aqui, não é para a pessoa querer se comprometer a dar o que não tem. Por exemplo, aqui no versículo 13 diz assim, porém, não digo isso para que os outros tenham alívio,
e vós opressão. Ou seja, não era para descobrir um santo e cobrir outro, né? Não era esse o sentido, não era para tirar da igreja de Coríntios, fazer eles padecerem necessidade e levar lá para Jerusalém para que eles tivessem alívio. Aí não resolve nada. Seria o mesmo de fazer uma dívida para pagar outra. Você não resolveu o problema, você continua devendo, né? Então não resolve o problema. Então tem essa questão aqui, né? A questão aqui do ditado, né? Que é descobrir um santo para cobrir outro. Então, você só transferiu o problema de lugar, você continua com o problema, tá bom? Então, a gente não pode criar um problema para resolver outro. É esse o sentido aqui. Versículo 14. Mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a abundância deles supra a vossa falta, para que haja igualdade. Mais uma coisa lá, né, que tinha falado também no versículo 13, porém isso digo não para que os outros tenham alívio e vós opressão. Aqui ele está falando sobre igualdade, é para que todos pudessem ter igualdade, tá bom? Ou seja, é o sentido assim, aquele que tem demais não deve usar de usurpação também. Ter uma Ferrari, vamos colocar dessa maneira, né? E aquele que não tem nada, né? Não é para ele andar a pé também, é para haver um equilíbrio, um ajudar o outro, tá bom? Então, aqui no versículo 14 é interessante, né? Porque ele fala que o que vocês têm em abundância, vocês vão ajudar eles, que é o que eles não têm. E o que eles têm é o que falta a vocês, e vocês vão ajudar eles. Aqui é o sentido assim, né? Que eles precisam ter amor para ajudar o próximo. E esta era uma oportunidade deles ajudar ao próximo, né? Por meio do amor, por meio da oferta que eles iriam fazer. Então eu gostei bastante aqui do versículo 14, né? Se nós repararmos, diz assim, ó, mas para igualdade neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros. Ou seja, o que eles tinham em abundância, né, em dinheiro, pudesse ajudar os que tinham necessidade. Para que também a abundância deles supra a vossa falta. Qual que falta que eles tinham? Falta de amor. Então, por meio desse ato de ajudar financeiramente, eles estavam demonstrando o amor deles também, tá bom? Então é interessante isso que eu gostei aqui. Versículo 15. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve de menos. Aqui é uma referência ao Êxodo, né? Lá em Êxodo capítulo 16, versículo 18, é quando o Senhor fazia descer maná do céu. E as pessoas que pegavam maná demais, na verdade, né, o maná estragava. Não, eles não conseguiam acumular o maná ali, tá bom? E aí depois o Senhor fez um método ali para que todos tivessem de igual modo. Ele colocou uma medida ali, a medida está lá em hebraico, né? Mas é aproximadamente 2 litros, né? Eles colhiam demais, mas na hora de levar para casa, eles tinham que medir. E aí tinha um pote lá que era 2 litros. Então, cada pessoa podia ter 2 litros ali. Então, dessa maneira, quem pegou muito maná, né, não levava demais, né? Ou seja, não tinha usurpação. E quem colheu pouco era completado os 2 litros ali para ele ter também. Então, aqui o Senhor ensinava uma igualdade entre eles, tá bom? E a provisão do maná ensina a confiarmos em Deus, né? Nós não devemos não ajudar as pessoas pensando, isso aqui vai me fazer falta se eu ajudar, né? Não devemos pensar isso, porque é Deus que faz descer as bênçãos do céu para nós. Então, o versículo 15, ele traz essa história do maná aqui, tá bom? Versículo 16 e o 17, diz assim: porém, graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação, e muito diligente partiu voluntariamente para vós. Aqui está falando que Tito, né, ele está indo levando essa carta para os Coríntios, e também ele ia ajudar nessa coleta aqui de dinheiro. Repare que o apóstolo Paulo, ele, em momento algum, ele vai pegar no dinheiro.
conforme nós já explicamos ontem, existia um departamento, né? Os apóstolos tinham escolhido certas pessoas para mexer com a parte financeira da igreja, e aqui o apóstolo Paulo está encarregando Tito para ajudar, tá bom? Mas veja que nunca é sozinho. O apóstolo Paulo, ele está indicando o Tito e vai indicar outros dois irmãos, né? Inclusive um que já tinha sido indicado pelas igrejas, né? Para que ninguém... Ele faz de tudo aqui para que não reste dúvida da integridade dele, né? Não só isso, já era um padrão na igreja. Tinha pessoas que eram de confianças que mexiam com a finança da igreja. Então o apóstolo Paulo iria acompanhar essa oferta, mas juntamente com uma delegação ali, né, de pessoas que eram confiáveis para levar esse dinheiro ali. Ele não iria pegar aquele dinheiro para ele. Então veja só o cuidado, né? Primeiro ele fala de Tito aqui, né? Que voluntariamente aceitou, né? Então ele vai falar desses três irmãos aqui. O versículo 18, ó. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Quando eu ouvi aqui, né, que foi escolhido um outro irmão, na hora que eu li essa parte aqui, ó, cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas, né, eu imaginei um rapaz, né, com a guitarra nas costas indo tocar louvor nas igrejas, né, porque o louvor dele era conhecido em todas as igrejas. Mas é só o sentido mesmo. Na verdade, aqui o louvor é o conhecimento, era uma pessoa que era de boa reputação entre todas as igrejas. Então mostra aqui que o apóstolo Paulo enviou Tito, mas não somente Tito, mais uma pessoa para estar junto com ele ali, para arrecadar essas ofertas. Então muito interessante isso, que nunca é um sozinho. Na verdade, ele vai enviar três, né? Três pessoas aqui, tá bom? Então vamos ver aqui. Ele continua aqui, versículo 19. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiros de vossa viagem, nessa graça, para que para nós é ministrada, para a glória do mesmo Senhor, prontidão do vosso ânimo. Aqui fala que as outras igrejas também já tinham nomeado uma pessoa, né? Aqui quando fala apoiado, nomeado, é por imposição de mão, eles apoiaram aquela pessoa nessa parte de financeiro, para ajudar a coletar ali. Então eram pessoas de confianças, que tinham boa índole, tá bom? Então mostra aqui que o apóstolo Paulo manda Tito, o seu companheiro, mostra um outro que era conhecido já nas outras igrejas, e um outro que também foi escolhido pelas outras igrejas ali. Então mostra que não é assim, é o meu grupinho que está indo aí buscar o dinheiro. Então o apóstolo Paulo mostra tanto a integridade, a honestidade. Por que isso? Ele fala que nós vamos prestar conta dessas coisas, né? Vamos continuar estudando aqui. Versículo 20 agora. Versículo 20 diz assim: evitando isto, que ninguém vos censure nesta abundância, porque por nós é ministrada. Agora veja, né, que ele separou esses três irmãos que eram já conhecidos para mexer com essa parte financeira ali, para não dar motivo de outras pessoas pegar e falar assim, olha, ele está mexendo no dinheiro, né? O que ele vai fazer com esse tanto de dinheiro? Será que esse dinheiro vai para Jerusalém mesmo? Então o apóstolo Paulo mostra, né? Ele está mostrando, prestando conta a eles dessas pessoas que eles mesmos confiam nessas pessoas que vão estar levando esse dinheiro aqui, tá bom? Versículo 21. Pois zelamos pelo que é honesto, não só diante de Deus, né, do Senhor, mas também diante dos homens. Aqui é uma prestação de conta ao dinheiro que foi arrecadado. A preocupação dele de prestar conta. Primeiro ele falou para que era o dinheiro, que era para ajudar os pobres lá em Jerusalém, né? E aí teve esses três irmãos e outros que pudessem ir também, né? Ir para Jerusalém e levar o dinheiro ali. Então ele fala que ele está prestando conta, né, do dinheiro a Deus, mas também perante as pessoas. Tal como acontece na conferência geral, né, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Toda a conferência geral é falado ali o relatório estatístico do dinheiro financeiro, né, e que a maneira que é usado o dinheiro ali, tá bom? Então sempre é prestado conta. A gente, primeiramente, vamos prestar conta a Deus, mas também eles fazem o relatório prestando conta às pessoas que contribuem,
né? Na igreja, a gente costuma contribuir por meio do aplicativo, né? O dinheiro nem vai para a mão do bispo ou coisa assim, né? É mais fácil pelo aplicativo. E a gente tem, né, o extrato de tudo aquilo que a gente doou, né? E para onde que foi o dinheiro, né? Se foi para a gente doou para oferta de jejum, para obra missionária. Então a gente sabe também para onde está indo o dinheiro. Algo muito interessante na Igreja de Cristo, que é o que eu sinto, né, até em relação ao dízimo, conforme eu estou falando aqui, o apóstolo Paulo ele tá escrevendo uma carta para uma situação específica aos coríntios, que era para ajudar o povo lá em Jerusalém. Porém, né, a gente não pode pensar assim, isso aqui não serve para mim, porque foi algo específico para aquela época. Veja bem, os princípios que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, eles são válidos para sempre, entendeu? A gente sempre tem que prestar conta a Deus e também prestar conta às outras pessoas, né, da arrecadação, tá bom? Que nós fazemos. Então eu dou, né? E eu tenho o relatório daquilo que eu doei. Ninguém mais tem, só eu tenho, né? E eu presto conta disso com Deus, tá bom? Entre eu e Deus. Continuando aqui, versículo 21. Versículo 21, acho que eu já li. Deixa eu ver aqui. Agora é o versículo 22. Estamos quase terminando aqui, hein? Versículo 22 diz assim: com eles enviamos também outros irmãos, o quais muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos, que é diligente, e agora muito mais diligentes ainda pela muita confiança que nos tem. Versículo 23: quanto a Tito, que é meu companheiro e cooperador para convosco, quanto a vossos irmãos, são embaixadores da igreja e glória de Cristo. Aqui novamente ele está citando, né, que são homens honrados, honestos, que estão indo buscar ali o dinheiro para ajudar na coleta. O versículo 24 ele finaliza aqui: portanto, mostrai para com eles perante a face das igrejas a prova de vossa caridade e o vosso enaltecimento acerca de vós. Né? Então aqui a gente vê também que o apóstolo Paulo ele mostra tudo, para que eles não coloquem no coração deles, será que eu vou estar ajudando, vai para o lugar certo mesmo? Não, eu tenho confiança de que a maneira que eu contribuo para a igreja realmente ela é utilizada da maneira adequada. Eu tenho um testemunho disso, eu me sinto completamente à vontade ao fazer meu dízimo e as ofertas ao Senhor por meio da igreja, que eu sei que é utilizado. Na verdade, eu me sinto assim, né? Como se eu estivesse doando ou ofertando uma laranja. E Deus, o que ele faz? Ele pega aquela laranja, né? Como se fosse o dízimo. Eu tenho 10 laranjas, eu dou uma. Eu devolvo uma ao Senhor. O que o Senhor faz com aquela uma laranja? Ele faz um suco de laranja e devolve para mim beber de novo, né? Eu tenho o aplicativo da igreja, a igreja investe, nós temos livros, temos a igreja ali, a luz, ar-condicionado, o prédio, tudo, né? Então eu vejo o benefício daquilo. Contribuo na obra missionária, eu vejo missionários no campo fazendo a obra missionária. Então eu consigo ver realmente o retorno daquilo, né? Eu faço oferta de jejum, mas eu também vejo pessoas que são ajudadas por meio dessa oferta de jejum, tá bom? Então eu tenho a total confiança de poder ajudar as pessoas por meio da oferta de jejum e as outras ofertas, que eu sei que o Senhor ele pega aquela laranja, faz uma limonada, faz um suco e dá para nós beber novamente, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.